Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live. Boa noite, Camila. Boa noite, Marilza. Boa noite, Thay. Sejam muito bem-vindas. Nossa convidada já está na live. Boa noite. Boa noite, Marcela. Oi, Lari, como é que você tá? Tô bem, e você, querida? Bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui contigo para fazermos essa live para ajudar essas esposas a como melhorar o diálogo no casamento. Prazer é meu. Sabemos que o mais estamos aqui para ajudá-las. Exatamente. Prazer é meu estar aqui com você essa noite, né? Com você, minha colega querida. E eu espero que a gente realmente possa ajudar essas mulheres a melhorar o diálogo aí no casamento delas. Verdade. Então, Mai, vou começar me apresentando, depois você se apresenta e depois a gente entra no assunto da live, tá? Meu nome é Larissa Rocha, sou terapeuta de mulheres com foco em restauração de casamentos. Sou mentorada do Dr. Jorge Rodrigues, que é o maior terapeuta de casais do Brasil. Sou casada, sou cristã protestante e moro aqui no interior da Bahia. E estou aqui nessa empreitada ajudando as mulheres a restaurarem os seus casamentos, restaurarem o diálogo, intimidade. E eu espero que vocês aproveitem bastante do conteúdo dessa live que coloquem em prática. Eu sou a Marcela, também sou terapeuta mentorada do Dr. Jorge. Estou aí há um pouco mais de um ano já trabalhando como terapeuta. Sou casada também, tenho 15 anos, tenho 3 filhos, sou protestante também. E estamos aí nessa luta, né, lá nessa luta diária pelas famílias, né, pelo amor, para que o casamento possa ser restaurado, para que as famílias possam ser restauradas. Isso aí, verdade. Então, gente, como nós falamos, o tema da live é como melhorar o diálogo no casamento. E a gente já vai começar, e eu queria que a Marcela falasse um pouco sobre o que de fato é o diálogo e qual é a importância dele no casamento. O diálogo, essa palavra vem do grego, né, dias, significa através, e logos, verbo ou palavra. Então, é através da palavra. O diálogo é essa ferramenta que a gente usa para poder conhecer o outro. A gente precisa entender que o diálogo ele tem essa finalidade, conhecer o outro, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não usa dessa ferramenta para a gente estar entendendo os movimentos do outro, para a gente conseguir expressar também os nossos sentimentos de forma assertiva, aí as coisas vão ficando, né, ruins, porque às vezes tem pessoas que chegam com queixas sobre sexo, por exemplo. E aí a gente vai destrinchar e, na verdade, o problema está no diálogo. Por quê? Porque o diálogo é essa ferramenta que leva à intimidade. É o diálogo que nos leva a ter intimidade com o outro. E a coroa da intimidade é o sexo. Então, às vezes, as coisas estão ruins no sexo, a pessoa não sabe que é por causa do diálogo ruim. Às vezes, a gente pensa que a gente sabe dialogar. A gente pensa isso, mas, na verdade, a gente não sabe. Então, a gente conversa de forma errada. A gente quer ir para uma conversa para convencer o outro que a gente está certo e ele está errado. A gente já chega e já joga em cima da pessoa tudo aquilo que a gente, né, que a gente às vezes vem guardando, que a gente às vezes vem deixando para depois, e de repente você vai e já joga tudo de uma vez. Então, a importância é realmente você conhecer o outro. É para isso que serve o diálogo. Você tem que ir com essa disposição de ouvir, né, com o coração disposto a ouvir, a entender o outro, porque realmente você só vai conseguir amar o outro de fato se você o conhecer. E se você não o conhece, vem outras coisas que vêm acarretando isso e vai gerando vários problemas no relacionamento, não só no casamento, né? Mas o diálogo ele é uma ferramenta que a gente usa para casamento, para relação de pai e filho, relação namorado, noivo, é uma ferramenta usada
por nós seres sociais, precisamos conversar, precisamos nos entender. E às vezes a gente pensa que a gente sabe e a gente não sabe, né? Então, assim, eu quero te passar a bola agora para você falar um pouquinho desses principais erros que a gente comete também, né? Quando a gente vai tentar dialogar. Então, eu acredito que um dos principais erros, principalmente da mulher com o homem, é a falta de respeito. E nisso inclui gritar, xingar, usar de palavras chulas, de querer colocar algo na cabeça daquele marido a todo custo. E assim, essa questão da falta de respeito, principalmente da mulher para com o homem, é algo que deixa ele completamente bloqueado em ter um diálogo. E aí, a partir do momento que ele não consegue entender de fato que aquela mulher quer expressar os seus sentimentos, que ela quer entender ele, aquele diálogo nem acontece mais, que aquele homem se fecha completamente e nem consegue ir à frente. Os outros erros são a questão de não encontrar o momento certo, e aí muitas vezes quer conversar com influência de fome, sono, dor. Algumas mulheres que cometem o erro de conversar na TPM e tá com os nervos à flor da pele. E aí muitas vezes o marido acabou de chegar cansado do trabalho, com muitos temas lá do trabalho, e a mulher quer ter aquela conversa. Então, assim, um dos erros também muito comum é esse, não encontrar o momento certo para conversar. Outro erro que muitas mulheres cometem é a questão de não ir para esse diálogo disposta a ouvir. Ela quer muito mais falar, fazer aquela, praticamente vomitar aquelas palavras para aquele homem, sem ouvir e conseguir entender o que é que ele está sentindo, por que, que ele está agindo daquela forma. E isso também deixa o diálogo completamente inviável de acontecer. E um outro erro é a questão da escolha do tema. Muitas vezes a mulher ela quer conversar, por exemplo, sobre as finanças. E aí o que é que ela faz? Nessa mesma conversa, ela começa a falar dos filhos, começa a falar da intimidade do casal e fala sobre os problemas familiares, e aí é só ladeira abaixo. O que era para conversar somente sobre um tema passa a ser um monólogo, porque ela nem ouve ele falar, ela só fala e fala de diversos assuntos. E aí o diálogo não acontece. Eu acredito que esses sejam os erros mais comuns que acontecem. E a partir desse momento que esse homem ele não se sente respeitado, ele não se sente ouvido, ele também não fica disposto a ter esse diálogo. Então, eu acredito que esses são os principais erros que as esposas cometem. Sim, também concordo com você. A gente precisa, o diálogo ele tem várias facetas. Então, se a gente enumerar essas três principais, já vai ajudar bastante, né? Quem for assistir essa live já vai dar um direcionamento muito bom. Então, essa questão do tema que você falou, muito importante, determinar esse tema. Às vezes, adiantar, né? Mandar uma mensagem, olha, hoje vamos conversar sobre finanças. Ah, eu quero conversar sobre a criação dos nossos filhos. Quero conversar sobre sexo. E não ficar fazendo rodeios, não ficar dando voltas, porque senão até o homem perde o interesse e a partir de certo tempo ele para de ouvir o que a gente está falando. Então, é realmente estipular esse tema, às vezes adiantar ele, né? E existem as disposições exteriores, que é essas que você citou, da fome, do cansaço, do estresse extremo, da dor. Então, a gente não pode ir para uma conversa sabendo que o outro está assim. Então, a gente precisa ter sabedoria para poder escolher o momento certo de conversar. E essa disposição interior, de ouvir o outro, de conhecer o outro, de saber por que, que o outro está agindo daquele jeito, de saber o que, que leva ele a fazer aquilo. Então, se ele está fazendo uma coisa que te incomoda, em vez de você ir e já falar, olha, você está fazendo isso, está me incomodando, eu não aguento mais, eu não quero mais que seja assim, chega e pergunta, meu bem, isso me deixa desconfortável. Por que, que você age assim? Será que, né? O que, que será que acontece, que aconteceu na sua vida, que pode estar te levando a agir dessa forma? Então, é realmente essa disposição interior em querer mesmo conhecer de fato o outro. E dessa forma a gente vai aprendendo a dialogar da forma correta. Então, anotem essas três facetas, né? O tema, as disposições exteriores, que é a fome, o cansaço,
dor, que a gente não deve conversar quando estiver assim, e essa disposição interior que a gente deve ter quando a gente for para uma conversa, não é mesmo? Sim. E é interessante porque muitas vezes a gente tem uma concepção de que já conhece aquela pessoa com quem a gente convive, né? Ou no caso, o cônjuge. Porém, assim como nós mudamos de opinião, mudamos de preferência, esse diálogo ele precisa ser constante justamente por isso. Porque num dia aquela pessoa está gostando de uma coisa, mas depois passa um tempo e ela não gosta mais daquilo. Então, esse diálogo ele precisa ser constante e também esse olhar atento. E se você não, como você falou, só ama aquilo que a gente conhece. Então, se você não tem esse olhar atento, de perceber, de ouvir, de estar atento de fato, você não vai conseguir, de uma certa forma, entender o que está se passando pela mente daquela pessoa, o porquê que ela está agindo daquela forma. Então, essa parte também é fundamental para conseguir ter um diálogo com o marido. Com certeza. Outra coisa. E assim, você acha que, vamos colocar também, a gente precisa chamar a atenção delas para isso. A gente deve ficar conversando todo dia esses assuntos chatos. A gente deve ficar todo dia tendo conversas profundas, né? O homem e a mulher são diferentes. O homem geralmente quer paz, quer tranquilidade. Então, o que que a gente conversa no dia a dia? É, quando a gente tem essas conversas difíceis? Como que a gente se prepara para essas conversas difíceis? O que que a gente conversa sem ser coisa difícil, né? Assim, no dia a dia, quais são os diálogos que a gente deve ter no dia a dia? Então, no dia a dia, devem ser conversas leves. Devem ser aquela, por exemplo, você viu um meme que você lembrou dele, você vai lá e compartilha. Ou então, comenta algo sobre alguém, algo que aconteceu naquele dia. Ah, eu estava indo com o carro para tal local, você não sabe o que eu vi, estava acontecendo tal e tal coisa. Sabe aquelas coisas assim simples e básicas do dia a dia, porque ninguém vai aguentar ficar conversando sobre problema todo dia. Então, isso vai virar algo chato, enfadonho. Então, isso, se você ficar fazendo isso, mulher que está assistindo essa live, ou homem, se você ficar trazendo todos os dias problemas, insatisfações, reclamações e críticas, vai se tornar cada vez mais chato de ficar permanecendo ali naquela conversa. Então, o dia a dia é conversar sobre coisas bobas, sobre coisas que vão fazer vocês rirem, vocês se divertirem, memes, fofocas bobas, não assim, ficar fofocando coisa séria, mas assim, fofocas bobas, coisas que de fato vai trazer leveza para o dia de vocês, e principalmente vocês, mulheres. Tenham muita cautela com relação a isso, de não ficar trazendo problema todos os dias para o seu marido. E aí depois você reclama que ele só fica no celular, que ele só fica na televisão, ou até mesmo que nem quer ficar em casa, que quer ir para o bar com os amigos, que quer ir para a casa da mãe. Porque muitas vezes o que pode estar acontecendo é que esse homem ele está achando você chata mesmo. E aí ele prefere estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa que não esteja conversando com você. Cuidado com isso. Exatamente, exatamente. E outra coisa importante também que a gente precisa falar é o jeito, né? O jeito com que as coisas serão ditas. Se a gente não for muito intencional na nossa vida, se a gente viver por impulso, a gente acaba falando de um jeito errado. Você falou sobre o respeito, né, no começo da live, e realmente é importante a gente se atentar a esse ponto. É muito diferente de você pedir alguma coisa com doçura, com gentileza, de você chegar cobrando já aquilo lá e já, né, brigando, falando alto, falando de qualquer jeito. Isso vai desgastando a relação. Vai chegando uma hora que realmente o homem vai querer fugir, ou a mulher também, né, vai querer fugir daquela realidade. Vai viver no celular, vai sair, vai ficar com os amigos, vai para casa da mãe, porque realmente aquele ambiente ali tá ruim. E geralmente é por causa do diálogo, né, da forma de a gente falar as coisas. Então, se atentar ao jeitinho, né, e principalmente a gente que é mulher, a gente tem essa feminilidade, o jeitinho de falar, para realmente a gente conseguir aquilo que a gente está esperando com aquilo ali. A gente conseguir o resultado que a gente espera, porque senão o que a gente vai conseguir vai ser mais briga, mais conflito, mais distanciamento, e não é isso que a gente quer. O diálogo é para o contrário, para aproximar a gente.
Então, é para que a gente possa realmente conhecer o outro a ponto de amá-lo profundamente, de entender os movimentos dele. E é para se atentar também no jeitinho de falar, né? E isso inclui tom de voz, né? Assim, uma dica que eu sempre falo com as minhas pacientes. Tá com alguma dificuldade de expor seus sentimentos sobre algo que aconteceu com seu marido? Senta no colo dele, fala com uma voz suave, fala como você se sentiu e não sobre aquilo que ele fez. Por exemplo, aconteceu uma situação de que você viu ele olhando para o corpo de uma mulher na rua. Ao invés de você chegar apontando o dedo e falar: olha, eu vi que você estava olhando para o corpo da mulher, você não tem vergonha na cara. Ao invés de falar dessa forma, você vai lá, senta ao lado dele e fala como você se sentiu mediante aquela situação. Por exemplo, olha, amor, eu vi que hoje você acabou olhando para o corpo de uma mulher e eu me sinto mal, eu me sinto desrespeitada, isso mexe com a minha autoestima, isso acaba passando pela minha mente de que eu não estou sendo suficiente para você. Por que que está acontecendo isso? Por que que você está olhando para o corpo da mulher? E muitas vezes, quando a gente dá essa orientação, algumas mulheres falam assim: ah, ele sabe que é errado, é criança, eu que tenho que ficar falando. Mas, gente, no mundo ideal, a gente realmente não faria as coisas que são erradas, mas infelizmente essa é a vida. Isso são coisas que devem ter sido observadas lá no namoro e no noivado. É no namoro e no noivado que tem essas conversas profundas, onde você procura conhecer de fato aquela pessoa. Mas depois que casa, ou você resolve, ou o casamento vai ficar, desculpa a palavra, então ter muito cuidado com isso, ter muita cautela para que você, quando for expor algo que você está sentindo mediante aquela situação, você não acusar, não apontar o dedo. Porque o homem, quando ele se sente pressionado, quando ele se sente desrespeitado, ele foge daquele diálogo, ou então ele reage da pior forma possível, que é falando mais alto do que você, que é enfrentando você. Então, tenham muita cautela também com relação a isso. E uma premissa também que a gente precisa lembrar é que para ter um bom diálogo, os dois têm que estar seguros. Então, se, por exemplo, se o homem está inseguro, você vai conversar com ele, ele já vai se armar. Já vai te responder meio atravessado, já vai te responder torto, às vezes dá uma patada. Então, a gente fala muito sobre a questão da validação, funcionar como realmente um estabilizador, né, desse homem, para que quando for preciso ter conversas mais difíceis, ele já esteja se sentindo seguro, não esteja mais tão inseguro, já não esteja tão reativo. Porque realmente, se a mulher só critica, a mulher só cobra, se a mulher só briga, nunca que vai mudar, vira um círculo vicioso e aí não vai sair daquilo ali. Então, realmente, a gente precisa prestar atenção nessa validação. Ela tem que ser uma coisa, se não for diária, pelo menos um dia sim, um dia não, a gente precisa dar uma palavra, né, um elogio, para poder o homem ficar realmente estável. Quando você precisar ter uma conversa, você chegar e colocar uma coisa igual essa que você citou, né? De, eu vi que você olhou para a mulher. Porque se você vai, o homem está inseguro, ele já vai falar, você tá louca? Você tá vendo coisa onde não existe, né? E já vai se defender da pior forma. Então, uma ferramenta muito importante que anda junto com o diálogo é a validação para que ele se sinta seguro, para que ele esteja estável na hora da conversa. Isso é muito importante a gente destacar também, porque um homem inseguro, ele fica muito reativo. Então, qualquer coisa que você vai falar com ele, ele vai te dar uma resposta atravessada, né? E assim, você lembrou muito bem com relação à validação, porque as linguagens do amor no todo, assim como a validação que faz parte das linguagens do amor, é como se fosse um solo fértil para que esse diálogo aconteça da melhor forma possível. Então, precisa conversar sobre algo muito sério, você precisa se antecipar antes de ter essa conversa. E como pode ser isso? Através de um ato de serviço, um jantar, de uma comida que ele gosta muito. A validação, como a Marcela falou, fazendo um elogio, dizendo que sabe do homem que ele é, que sabe do potencial que ele tem, que ele é um homem trabalhador, esforçado, sempre nessas questões que eles acabam tendo mais insegurança, é mais do que você pode validar. E a partir
solo fértil, ele já vai chegar para esse diálogo um pouco mais disposto a ouvir, a entender aquilo que você tem para passar. E outra coisa, a gente falou que é a questão do diálogo no dia a dia, mas também tem algumas mulheres, eu acredito que uma boa parte delas, que tem uma dificuldade em ter conversas sérias. Assim como eu falei que as linguagens do amor vai antecipar esse diálogo mais sério, você também precisa se atentar a tudo aquilo que a gente já falou, de olhar o momento certo para ter essa conversa, de preparar o terreno através das linguagens do amor, de encontrar o momento certo, o dia correto para falar sobre aquilo, antecipar sobre o tema e estar disposta a ouvir. Mais ouvir do que falar. Eu acredito que essa é uma das dicas principais, ir para um diálogo mais disposta a ouvir do que falar. E a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes a gente quer ir para a conversa e falar, 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 falar e não quer ouvir o que o outro tem para dizer. Então, realmente, essa disposição, ela precisa ser algo que fique ali latente na nossa cabeça. Quando a gente for para uma conversa, a gente já tem que ir ciente de que eu vou mais ouvir do que falar. Eu preciso me dispor a ouvir o outro, eu preciso me dispor a conhecer melhor o outro, né? E o interessante é que nós não fomos ensinadas a isso, né? Nós não fomos ensinadas a dialogar da maneira correta com o marido. E muitas vezes você tem bastante tempo agindo da maneira errada. E aí começa há pouco tempo a fazer da forma correta e já quer que o milagre aconteça em questão assim, de segundos, de poucos dias. Mas essa questão do diálogo é algo que você vai precisar ter consciência de tudo que você está falando. O que é que eu quero dizer com isso? É que não vai ser algo que vai sair de você de forma automática. Então, como a Marcela falou, você vai precisar ser intencional em cada palavra que você vai usar, em cada momento que você vai escolher para conversar sobre o tema, de como você vai abordar aquilo, porque senão dá errado. Se não dá errado. E assim, ter essa constância de todos os dias, tentar fazer da melhor forma possível. Se não sabe como fazer, buscar ajuda, porque muitas vezes a gente quer fazer da nossa forma, mas existe uma forma certa de fazer, existe uma forma que é mais eficaz e efetiva de conseguir acessar o seu marido. Então, se não sabe como fazer, busca ajuda. Não existe casamento sem diálogo, né? Não existe relacionamento sem diálogo. E, como eu disse anteriormente, está intimamente ligado ao sexo. Não existe casamento sem sexo também. Então, a gente precisa investigar. Quando uma coisa está ruim, certamente a outra também está. E as duas coisas andam bem juntinhas ali, são dois pilares do casamento. Então, são coisas muito importantes. A gente não pode negligenciar essas duas coisas. E assim, o diálogo, ele é o que aproxima e o sexo é como se fosse essa coroa da intimidade, a intimidade máxima que o casal tem. Então, se o sexo não vai bem, certamente o diálogo não está. Por isso que é importante que você se atente com relação a isso e busque entregar o seu melhor possível nesse diálogo. E assim, como eu falei, é algo treinável, não é que você vai aprender da noite para o dia, vai exigir de você paciência, constância. Por muitas vezes as técnicas não vão dar certo assim de uma hora para outra. Você vai precisar insistir um pouco mais, você vai precisar ser paciente e encontrar o momento certo para poder conseguir ter esse diálogo efetivo com seu marido. Isso. Para finalizar, então, Lari, conta para a gente como que a gente faz para se preparar, então, para conversas difíceis, como que a gente faz para se preparar para aprender a dialogar. Então, eu acredito que o principal é você ter na sua mente que o seu marido ele é diferente de você. Homens são diferentes das mulheres. Vamos citar um exemplo. Quando você vai ter uma conversa com uma amiga, que é mulher também, existe um padrão, existe uma forma que você consegue acessar a sua amiga, mas com o seu marido é completamente diferente. Não queiram conversar com seu marido sobre moda, sobre maquiagem, sobre roupa. Então, assim,
tenho muita cautela com isso também, porque às vezes você fala, meu marido não liga para o que eu estou falando, mas sobre o que você está falando? Sobre qual assunto você está querendo conversar com ele? Inclusive, uma dica para você, mulher, que está com aquele certo abismo entre você e o seu marido, e você quer restaurar essa questão do diálogo aos poucos, procure conversar com ele sobre assuntos que ele se interessa, como, por exemplo, sobre o time que ele torce, sobre a banda preferida dele, sobre um local que ele gosta muito de ir. Então, essa atenção em você estar tentando conversar sobre aquilo que ele gosta também vai criar uma certa abertura para que ele queira conversar com você. Mas, voltando para a pergunta que a Marcela fez, como se preparar para ter essa conversa? Conversas principalmente as difíceis. É entender que o seu marido ele é diferente de você. Muitas vezes você vai falar uma coisa com uma determinada intenção, mas ele vai entender algo completamente diferente. Então, ter essa consciência das palavras que você vai utilizar, ter essa consciência do dia correto que você vai ter para terem essa conversa. Uma outra dica é que alguns casais têm o dia do lixo, onde eles escolhem um dia na semana onde eles vão conversar somente sobre problemas. Então, os dois já chegam prontos para conversarem só sobre questões que precisam ser resolvidas. Problemas com a educação dos filhos, problemas financeiros, problemas na intimidade. Então, essa também é uma dica muito boa. Você pode chegar e combinar com seu marido um dia do lixo, por exemplo, toda quinta-feira a gente vai se reunir para conversar somente sobre essas coisas. E aí vai lá, conversa, já sabe que vai ser uma conversa difícil, mas os dois já vão chegar prontos e dispostos a isso. Então, encontrar o melhor momento, encontrar o melhor horário, saber como falar, o tom de voz que você vai utilizar para acessar ele e sempre lembrar que o diálogo é mais ouvir do que falar e o objetivo principal é sair daquele diálogo conhecendo um pouco mais o seu cônjuge. O objetivo do diálogo é conhecer aquela pessoa com que você está conversando. Não é um monólogo, não é só você falando, mas você precisa estar disposta a ouvir e conhecer o seu marido. Eu acredito que você colocando em prática uma dessas dicas, você já vai conseguir ter uma melhora considerável no diálogo do seu casamento. Mas se ainda assim precisar de ajuda, é para isso que nós estamos aqui. Isso mesmo. E realmente, se a gente não sai conhecendo o outro, nem que seja um pouquinho a mais, não foi um diálogo, né? E isso que você falou também é muito interessante. As pessoas mais interessantes são as mais interessadas. Então, procure se interessar pelo que seu marido e sua esposa gostam. Procure saber do que ele gosta, procure gostar também, mesmo que às vezes você não tenha tanta afinidade com aquilo que ele tem, né? Às vezes um time de futebol, um jogo de videogame, não sei, mas busque conhecer aquilo que ele gosta, até para poder ter repertório, né? Para ter assunto, não é mesmo? Então, essa frase eu gosto bastante. As pessoas mais interessantes são as mais interessadas. Outra dica, gente, estamos nessa era onde todo mundo fica no celular. Quando for ter uma conversa com o seu marido, deixe o celular bem longe. É ouvidos atentos, é presença de verdade. Até mesmo nos seus pensamentos, você vai precisar se esforçar para estar presente de corpo e mente. E aí, a partir disso, você vai conseguir estar de fato presente. Você vai ter um tempo de qualidade para que consiga conhecer melhor através desse diálogo. Isso aí. Se ficou alguma dúvida, como você disse, estamos aí, né, para poder auxiliar vocês. Espero que a gente tenha conseguido ajudar. Espero que vocês tenham pegado essas preciosidades aí que a gente deixou aqui. E vamos deixar também, né? Vamos tentar deixar essa live salva aí para quem quiser assistir depois, mandar para uma amiga, mandar para alguém, mandar para a mãe, porque realmente é um tema importante, interessante, e sem o qual a gente não consegue se relacionar. Exatamente. É como se fosse fundamental para que todas as outras áreas do casamento funcionem bem, né? Por isso que escolhemos trazer esse tema tão importante para vocês. Então, pessoal, nós já estamos encaminhando para o fim. Como a Marcela falou, estamos à disposição caso tenha ficado alguma dúvida, caso precisem de ajuda, tá?
Em outros momentos teremos outras lives. Se desejarem, podem sugerir outros temas também. E é isso. Eu desejo uma ótima noite para vocês. Eu agradeço mais uma vez a Marcela por estar aqui junto comigo. E é isso. Que Deus abençoe. Uma ótima noite para vocês. Obrigada, Lara. Eu que agradeço. Agradeço por ter me convidado, agradeço por ter, para a gente ter estudado juntos isso aí, para a gente poder trazer um conteúdo bacana para essas mulheres aí. E agradeço também quem ficou aqui na live com a gente, né? As mulheres que estavam presentes aqui. Muito obrigada, viu? Tenha uma boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.